Hoje à noite veremos razões por que devemos ir à igreja. Razões por que nós devemos nos congregar. Sempre existe um engraçadinho na internet para trazer alguma dinâmica, alguma coisa engraçada. Esses dias eu vi um vídeo bem interessante, bem pequeno, que dizia assim: 5 motivos por que você deve faltar ao culto. 5 motivos por que você deve faltar. O primeiro, ser mais sábio que Salomão. Ixi. Estar doente, mais doente do que Jó. Ser mais velho que Matusalém. Que chova mais do que nos dias de Noé. Pois bem, esses são alguns motivos porque a pessoa deve faltar ao culto. É um gracejo, mas significa dizer que nós não devemos faltar ao culto. Nós devemos vir adorar ao Senhor. E hoje veremos razões porque devemos ir à igreja. Veremos pelo menos 4 razões porque devemos ir à igreja, devemos nos congregar. De fato, nesse exato momento, em todo o Brasil, tem pessoas juntas adorando ao Senhor. E no estudo anterior, eu falei, quero enfatizar novamente, que a adoração a Deus, ela vai muito mais do que as 4 paredes. A adoração ao Senhor, ela vai muito mais do que esse tempo aqui no domingo à noite, ou no tempo na escola dominical. Ela vai muito mais das nossas programações aqui dentro desse salão, dentro do prédio. Aliás, nós costumamos falar que nós estamos indo à igreja. É claro que é só uma expressão, porque nós sabemos que a igreja somos nós, e aqui é o prédio, o local de adoração ao nosso Deus. Então, o que nós vamos ver nesse estudo aqui sobre adoração, eu estou falando restritamente sobre o congregar-se, sobre o chegarmos aqui para adorarmos a Deus. Existe em nossos dias uma ideologia errada sobre o congregar-se. Muitas pessoas estão se dizendo cristãs, mas adoram a Deus em casa do seu jeito. Eu sou um cristão, mas eu não preciso me congregar. Essa ideologia, ela está errada, e nós vamos ver 4 razões porque ela está errada. Vamos ver as 4 razões porque nós precisamos e devemos nos congregar de forma coletiva. E a primeira razão porque devemos nos congregar é porque a igreja, ela é uma instituição divina. Sim, a igreja, ela é uma instituição divina. Não fomos nós que criamos a igreja. Não foi o seu Raimundo Bastos, o seu Pompeu, que são os alicerces aqui, o seu João e outros desde o início da igreja. Não foi eles que começaram a igreja. A igreja, ela é uma instituição divina, instituída pelo próprio Deus. Nós sabemos que existem vários tipos de instituições. A governamental, os poderes políticos são instituições, a justiça eleitoral é uma instituição, a educação é uma instituição, mas todas essas instituições, ela tem o seu tempo somente terreno. A diferença é porque a igreja, ela é uma instituição lá do alto. Deus foi quem instituiu a igreja em Cristo. Em Mateus 16, eu vou citar, versículo 18, no contexto, Jesus estava perguntando aos discípulos o que estão falando sobre mim, sobre a pessoa dele, e os discípulos começaram a falar. Porém, foi perguntado a Pedro, e Pedro disse o seguinte, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse contexto, Jesus respondeu a ele, dizendo o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, em grego, é a palavra pedra. Jesus diz, pois eu te digo que tu és fragmento da pedra, porque o nome Pedro é pedra, mas não é a pedra rocha de alicerce, é fragmento da pedra. Pois eu também te digo que tu és Pedro, pedra, fragmento da pedra. E sobre esta pedra, sobre esta sua afirmação, que tu és o Cristo,
essa foi a afirmação de Pedro, né? Sobre esta pedra, sobre esta sua afirmação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesse contexto aqui, nos mostra grandes lições, que a igreja tem um dono, é Cristo, ele edificaria a sua igreja. A igreja está edificada sobre a rocha principal, e é interessante que entre Pedro e pedra, aqui, existem duas diferenças de pedra. Pedro, como eu falei, é pedra, só que fragmento da pedra, e a outra pedra mencionada no texto, que Jesus diz sobre esta pedra, essa palavra, esse termo aqui grego, significa rocha de começo. Sobre esta sua afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta afirmação eu edificarei a minha igreja. Então Cristo na cruz, quando ele derramou o seu sangue, quando ele foi sacrificado, derramando o seu sangue, comprando então a igreja, assim nasceu a igreja soberanamente. É claro que a igreja local nasceu lá em Atos, nós sabemos disso, de forma humana, de forma instituição local, mas quando Cristo disse na cruz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ali a igreja estava nascendo, o sangue da nova aliança estava sendo derramado, para uma nova aliança, uma aliança agora, não para com Israel, mas para com um povo, tanto judeus, como também gentios. Então a igreja é uma instituição divina, de forma milagrosa. Na antiga aliança, envolveu sangue. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, envolveu sangue, mas um sangue terreno, meramente humano, era a aliança abraâmica. Porém, no sangue da nova aliança, teve o sangue não humano, mas o sangue o quê? Divino. Deus, o homem, Jesus Cristo, o homem Deus. Então, na cruz do Calvário, foi instituída a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é claro que no livro de Atos nós temos a igreja local sendo instituída, pessoas sendo salvas através da pregação do Evangelho. Então nós estamos aqui hoje, a primeira razão é esta, é porque a igreja é uma instituição divina. Então por isso estamos aqui, para adorar um Deus que não é um Deus terreno, é um Deus lá do alto. Estamos aqui também em forma de agradecer ao Senhor pelo sacrifício vivo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue a nosso favor e morrendo por nós. Ele morreu por todos, como diz 2 Coríntios 5, versículo 15, para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Nós estamos aqui para viver para Ele como igreja do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, existem algumas expressões que eu gostaria de destacar. Eu vou ler, fique atento à leitura. Em Isaías 56, e o versículo 7 e 8 diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa, casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos ao meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros que já se lhe ajuntaram. Tanto essa passagem como a passagem lá de Reis, tem algumas expressões mostrando que quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, Deus se faz presente. Ele disse: eu vou aceitar os vossos sacrifícios. Eu estou falando no Antigo Testamento. No sangue da nova aliança não precisamos mais de sacrifício. Não tem aqui um altar onde um animalzinho vai ser sacrificado pelos nossos pecados, porque Cristo já foi sacrificado pelos nossos pecados uma única vez. Mas esse texto lança luz sobre que quando nos congregamos de forma coletiva como igreja, Deus está presente nesse local aqui
que é um local de adoração ao Senhor. Também em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29, diz, na oração de Salomão, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, da qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo, que vai ser feita nesse lugar. Então Deus, Ele está presente nesse momento aqui. Nesse momento nós estamos cantando e adorando a Deus, saindo dos nossos lares, alguns com sacrifício, alguns nesse dia mesmo, precisou sacrificar alguma coisa, negar a si mesmo, para chegar até aqui, labutando com grande esforço. Eu fiz menção no estudo anterior de alguns irmãos que no passado fizeram grandes sacrifícios para chegarem até aqui, esse local, para adorarem ao Senhor de forma coletiva. Isso também nos encoraja, de pessoas que andaram quilômetros a pé para chegarem até aqui. E nos nossos dias, nós temos tantos recursos à nossa disposição: carros, motos, tantos recursos à nossa disposição, mas ainda existe pessoas que negligenciam o cultuar a Deus, seja na escola dominical, seja no culto de quarta-feira, seja no culto de domingo à noite, seja na reunião dos homens ou das mulheres. Existem ainda pessoas que vivem de modo relaxadamente, que escolhem nos seus dedos o dia que vai cultuar ao Senhor, como se Deus estivesse precisando dele ou dela. Na realidade, quando estamos aqui, é um testemunho de gratidão. Quando estamos aqui, nós não vamos aumentar a santidade de Deus, não. Não vamos aumentar a santidade de Deus quando adoramos a Ele aqui cantando ou pregando. Mas nós crescemos espiritualmente. Aqui é para nós crescermos espiritualmente. Nos alimentarmos da palavra do Senhor. E assim polir a nossa fé. Fortalecer a nossa fé por meio do congregar-se. Então essa é a primeira razão porque nós precisamos congregar. Porque a igreja é uma instituição divina. A segunda razão porque nós precisamos nos congregarmos é porque é uma ordem bíblica. A leitura que foi feita hoje à noite pelo irmão Kleber, lá em Hebreus capítulo 10, menciona justamente o versículo 25, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Então, congregar-se, além da razão maior, ser uma instituição divina, não humana, é uma ordem bíblica. Nós temos uma advertência bíblica de nós nos congregarmos, de adorarmos a Deus em comunidade. Adoramos a Deus em casa, adoramos a Deus quando saímos daqui, mas adoramos também em comunidade. Estamos aqui nesse momento adorando a Deus por meio dos louvores, por meio da pregação da palavra. E o texto lá diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E eu fico pensando no autor que escreveu, ele lembrando que naquela época já tinha pessoas que tinham costume já de não serem frequentes. Então o autor escreveu, olha, que você também não crie esse costume em sua vida, de deixar de congregar-se. É um costume só de alguns. E eu louvo ao Senhor por essa igreja. Eu louvo ao Senhor porque essa igreja tem evidenciado um bom testemunho através do congregar-se. Esse texto aqui, ele é muito rico, de Hebreus 10, do 22 a 25, porque ele fala da forma também como nós devemos nos achegar por meio do congregar-se. Diz assim, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza. Nós devemos nos aproximar com o coração sincero, chegarmos aqui para adorar a Deus de forma genuína. Com o crescimento da tecnologia, algumas coisas nos preocupam, e uma delas é quanto ao uso do aparelho celular na igreja. Aqui em nossa igreja, não temos grande problema com isso.
mas em igrejas na região metropolitana, muitos não têm levado a Bíblia papel, o livro. Eu gosto muito do livro. É muito bom andar com o livro na mão, a Bíblia, e abrir, tira alguns costumes de nós, nos dá a habilidade de abrir em livro tal e conhecermos a nossa Bíblia. Mas em algumas igrejas, muitos têm abandonado o livro e têm ido para o aparelho celular. Não é pecado em si, mas pode trazer algumas implicações. E uma delas é que, usando a Bíblia pelo aplicativo, pode vir mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pela rede social, seja qual for, e você se distrair com isso. Então, o melhor é nós conservarmos o quê? A Bíblia, o livro. Não vai aumentar a santidade, não é isso que eu estou dizendo, mas traz algumas coisas boas, conserva assim algumas coisas importantes sobre a fé. Ela conserva algumas coisas muito importantes. Então, quero encorajar você, se você não tem a sua Bíblia, compre uma Bíblia, ou nós temos também a ofertar para você uma Bíblia palpável, material, papel, o livro mesmo. A segunda razão por que precisamos nos congregar é porque é uma ordem bíblica, tá certo? É uma ordem, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. A terceira razão por que precisamos nos congregarmos é para externar a nossa fé. A terceira razão por que precisamos chegar até aqui para nos congregarmos em comunidade é para externar a nossa fé. Aqueles que têm depositado a sua fé em Cristo, é uma forma pública de você dizer: eu sou um cristão. Não é a principal evidência de ser um cristão, não é a principal, mas é um dos meios de evidenciar que nós somos um cristão, é um dos meios. Chegar a congregar-se, vir aos cultos assiduamente, é uma forma de dizer: eu amo ao meu Deus, eu estou aqui para evidenciar a minha fé. É uma forma pública de declarar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, lá em Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta a pessoa somente dizer: eu sou um cristão. Eu sou, é porque o meu pai era, minha família. Mas cadê? Onde está? Procuramos aqui, dia de terça, procuramos aqui nas quartas, procuramos na escola dominical, e só vem, como no Antigo Testamento, de ano em ano. Isso não é evidenciar fé, tá bom? Isso é visitar o templo, Porém, quando estamos aqui, a terceira razão é para mostrar, declarar a nossa fé publicamente. Onde estão os cristãos dos nossos dias? No domingo, à noite, onde eles deveriam estar? Os crentes em Cristo, no domingo pela manhã, onde eles devem estar? Quando eu era do mundo, no domingo pela manhã, eu sabia onde eu estaria. Eu estaria no futebol, assistindo jogos no campo e às vezes jogando também, ou fazendo raiva ao treinador. Mas eu estava lá. No domingo à noite, eu sei onde eu estaria quando eu era um descrente. Eu estaria no baile, no clube, nas festas, nos trios elétricos, todos os domingos à noite. Mas o cristão, ele tem um lugar para ir ao domingo e nas programações do culto. É adorar o Senhor na congregação. É estar aqui adorando ao Senhor. É estar no Acaraú, na igreja bíblica lá, adorando ao Senhor, pelo menos os que são de lá. Dia de domingo é o dia de adorar ao Senhor. E nós sacrificamos outras coisas para adorar ao nosso Deus. Conta-se a história de um cristão velocista, que foi marcado a sua corrida para o domingo pela manhã. Uma corrida importantíssima
importantíssima que valia uma medalha de ouro. Porém, ele falou para a sua equipe que ele não poderia correr nesse dia. E muitos ficaram questionando. E ele disse: eu não vou, porque caiu no dia da minha escola dominical e eu preciso estar lá, presente para adorar ao meu Deus. E ele cancelou aquele dia, o dia da corrida. Outra pessoa ganhou. Não foi ele. Mas ele ganhou outra coisa. E o que ele ganhou tem um valor que não é terreno. É um valor celestial. Isso nos mostra uma grande dedicação. De uma coisa certa, eu tenho certeza que ele não ia perder a salvação se ele fosse correr. Eu tenho certeza disso. Mas para testemunhar a sua fé e a grande importância que ele sabe o lugar de cada coisa, ele disse e declarou: eu não posso ir, porque hoje é dia de ir para a escola dominical. Muitos de nós sacrificamos por coisas terrenas o tempo de estarmos aqui adorando a Deus. E isso não significa dizer perder a salvação. Não. Deus não vai me aceitar mais, pastor, no céu. Não significa dizer isso. Mas significa dizer um testemunho diante da sociedade que você dá importância às coisas eternas. Jesus disse em Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero concluir esse estudo de hoje à noite. Ele fala na quarta razão porque nós precisamos nos congregar de modo coletivo aqui no prédio, aqui na igreja. A quarta razão é para nos prepararmos para a eternidade. Quando nós estamos aqui nos congregando, nós estamos nos preparando para a eternidade. A igreja é a única instituição eterna. As outras instituições têm o seu valor, mas é aqui na terra. A igreja é a única instituição, organização divina, que ela tem o seu valor eterno. Não existem outras organizações com o poder que a igreja tem. A igreja nasceu em Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela tem um poder absoluto porque está firmada no sacrifício de Cristo. Em Apocalipse, nos dá um vislumbre de como vai ser na eternidade. Eu vou ler Apocalipse 5, versículo 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. João viu os redimidos cantando lá na glória. Então, quando estamos aqui adorando a Deus como igreja, nós estamos nos preparando para a eternidade, porque no céu haverá louvores também. Nós cantaremos eternamente para o Senhor. Logo, logo eu vou trazer alguns estudos na igreja falando sobre o céu. Não vamos só cantar no céu, não. Pastor, e se eu não souber cantar, será que no céu eu vou cantar? Eu creio que sim, viu? Eu creio que sim. Seremos um grande coral, onde a essência do louvor será uma adoração genuína, porque Deus, Ele nos purificou por meio de Cristo. Então, a igreja aqui é uma preparação para a eternidade. O culto nos ajuda a nos preparar melhor para o céu. Na eternidade, com o Senhor, nós cantaremos com perfeição. E o culto aqui apenas é uma evidência do nosso desejo maior. Nos lembra também, o congregar-se aqui, que os nossos dias estão contados aqui na terra. Sim, Jesus disse que viria buscar a sua igreja. Então os nossos dias estão contados.
Eu lembro-me como hoje, que uma vez pregando lá em Pacajus, e falando sobre a volta de Cristo, e que a igreja está com os dias contados, no momento que eu falei isso, faltou energia na igreja. Na hora que eu falei isso, faltou energia na igreja. O silêncio foi igual esse aqui, ó. Um silêncio absurdo. Eu pensei logo, será que eu fiquei? Mas naquele momento eu fiquei pensando o seguinte: vai ser dessa forma mesmo. Cristo vem buscar a sua igreja. Nós estamos tão enraizados aqui. Nós estamos aqui tão animados aqui nessa terra. Deixa eu lhe falar uma coisa, você que está nos visitando, principalmente, que ainda não é crente no Senhor Jesus Cristo, mas está tentando buscar o Senhor. Essa terra está com os dias contados. Quanto mais dias, menos dias. O que Jesus falou sobre ele voltar, vai acontecer. Aliás, das profecias, muitas já se cumpriram. Falta apenas algumas. E a essas algumas está ligada a volta dele aqui à terra, para buscar a sua igreja. Em Israel, os judeus se ajoelhando, dobrando seus joelhos, chorando no muro das lamentações. Vem, Senhor, vem. A igreja adorando ao Senhor com seus dias contados, não aguentando mais aqui na terra. Eu tenho achado difícil viver como cristão. Eu creio que você também, pois a igreja está com os dias contados. Quando estamos aqui congregando, nós estamos nos preparando para a eternidade. E assim nós vamos fazer até que Ele venha. Será que vamos durar 1 ano ainda aqui? Quanto tempo ainda falta? Não sabemos, mas o nosso papel nós devemos fazer. Congregar-se é um termômetro para evidenciar como está a nossa fé. Como está o seu termômetro da fé? O termômetro é visto através da sua presença aqui. Quanto mais presente, é uma indicação de que você está trabalhando na sua fé. Amém? Vamos orar, vamos concluir com oração. Ó Deus querido, perdoa-nos, ó Pai. Às vezes nós negligenciamos. Esse estudo não foi sobre faltar culto. Esse estudo foi sobre deixar de congregar. Nos ajuda a nos mantermos firmes. Nos ajuda a não escolhermos o dia. A nossa gratidão ao Senhor se vê com a nossa presença nas reuniões da igreja. Seja quarta-feira, seja dia de terça, seja qual for o dia, a nossa presença é um testemunho vivo de que estamos vivos para Deus. Nos ajuda, ó Deus, a mantermos essa assiduidade. Eu tenho gratidão ao Senhor por essa igreja, em ver, como diz Paulo, a operosidade da fé através do congregar-se. Então, aumenta-nos a nossa fé, nos dá força, nos dá vigor, nos dá vitalidade, ó Deus, para que o nosso testemunho aumente a cada dia. Assim eu oro, ó Deus, pela igreja e pelas pessoas também que têm escutado a sua palavra, que têm desejado crer genuinamente no Senhor. Que eles possam ver qual é o modelo de vida cristã. É congregar-se, adorando ao Senhor por meio do culto coletivo. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.